E É. como que era trabalhar de taxista, né, lá atrás, né? Porque isso foi há 20 anos atrás. Mas como que era a Sim. experiência, assim? Conta pra nós. Então, eu não tinha um carro regular, né? Então eu tinha que ficar lá esperando. Então eu chegava 3, 4 da tarde e ficava esperando um carro vê-la, ter um carro disponível lá. Tinha gente que já tinha schedule, já tinha carro regular, aí era bem mais fácil, né? Eles chegavam, já ia trabalhar. Então, para mim não, eu nunca tive um carro regular, então eu tinha que chegava na Yellow, que nem eu falei, 4 da tarde, e dava meu nome lá, né, na janelinha, e $5. Tinha que dar o tip pro despachante, $5, meu nome, e esperar a boa vontade dele te dar um carro para você ir trabalhar. Às vezes ele te dava um carro na hora, às vezes você ficava 1 hora esperando, às vezes você ficava 2 horas, aí às vezes você ficava 4 horas esperando, porque tinha jogo do Giants, tinha show dos Rolling Stones, e tava todo mundo na rua fazendo dinheiro e não tinha carro disponível. Então, às vezes o povo ia embora sem poder trabalhar Então você até, tinha que tá ligado? pagar pra trabalhar. Você tinha que pagar para trabalhar, no mínimo $5. Se você não desse os $5 pro despachante, ele não te dava carro nenhum. E tinha gente que dava mais ainda, viu, cara? Tipo de 10, assim, 20, Então, porque se você tivesse o seu carro, você já conseguiria. já conseguiria, mas é bem difícil ter um carro regular, né? Naquela época era muito competitivo, tinha muito driver. Tinha 500 carros, mas tinha 3.000 drivers. Então era loucura, assim, não tinha Uber, né? Não Não tinha tinha. Uber. E conta pra nós, assim, fala do trabalho em si de ser táxi, né? Porque hoje tem o Uber, né? A gente já sabe como que funciona, tal, Aham. política de privacidade, das coisas. Mas o táxi é um formato um pouco diferente, né? O povo na rua, assim, ah, táxi, táxi. E em São É, Francisco ainda roda muito táxi ainda, né? Funciona sim, São bastante. Francisco Mas também. como que Uhum. foi a sua experiência sendo taxista nos Estados Unidos? Conta pra nós, assim. Foi bem legal, cara. E que nem eu te falei, eu já estava conhecendo a cidade assim na área da pizzaria onde eu trabalhava, né, ali na Mission, lá em São Francisco. Então a área da Mission eu já conhecia bem, assim, já entregava pizza lá por um tempo e tal. E aí quando eu comecei a trabalhar no táxi, para mim foi legal porque eu comecei a descobrir as coisas, né? Eu ia para uns bairros mais legais, assim, ia lá para Golden Gate, e às vezes você pegava uma corrida que ia lá para o outro lado da Bahia. Então é bem interessante para conhecer assim, né, a cidade. E eu trabalhava à noite, então era mais legal ainda, porque às vezes tinha show, tinha ópera. Até um dia foi bem legal. A gente chegou no final da ópera, sempre dava um monte de corrida, né? E tinha o carinha que cuidava do valet parking lá para os táxis. Ele falava pra gente assim: se você vier aqui 10 minutos antes de a gente sair, eu deixo você assistir ao final da ópera. Então, direto, quando tinha ópera, assim, a gente ia, estacionava o carro lá na fila, né, na saída, e tava todo mundo assistindo a ópera. Aí a gente subia lá no terceiro andar, ele levava a gente pelas portas do fundo, assim, e assistia o final da ópera, assim, onde ele morre, né? Não sei, é um spoiler da ópera. Todas as óperas o cara morre no final. E, Mas e é acontecia alguma... interessante, cara. Acontecia Aconte... assim, porque tinha um letreiro, era tudo italiano, né? A ópera é tudo italiano e cantando, então você não entende muita coisa, mas daí tinha o letreiro falando as frases que eles estavam falando, né? Então é como se fosse tipo um teatro, assim, né? Uma história. E E aí no final o acontecia... cara morria, não acontecia. No final o cara morria e daí a gente saía correndo porque daí todo mundo saía da ópera para pegar táxi, né? E E aí esse você dia fazia foi, muito dinheiro. Fazia, era bom, cara. E daí pegava um pessoal que já ia para uns bairros melhores também, né? Você não precisava ficar trabalhando lá na Mission, naqueles outros bairros. E acontecia É, muita coisa inusitada, assim, trabalhando de taxista, porque trabalhando na noite a gente vê muita coisa, né? Era uma São Francisco diferente do que é hoje também. Depois a gente é. pode até falar sobre isso. Mas o que acontecia, assim, que você via, assim, de cliente, situações Cara, inusitadas com já, cliente? eu posso te contar umas várias situações Então vamos inusitadas que lá. aconteceu. Uma teve assim, um dia que o cara saiu do meu táxi, ele estava muito bêbado, muito bêbado. Eu saí do downtown com ele, levei lá nas avenidas, lá na Ocean Beach, longe assim a corrida. Chegou lá, o cara falou que não tinha dinheiro para pagar. Aí eu, puta.
Puta merda, e o cara bêbado. Eu falei: "Então tá, então sai do carro", e o cara não saía do carro, não tinha dinheiro e não saía do carro. Eu falei: "Meu Deus, que empaque, né, que deu aqui". E aí finalmente, assim, ele abriu a porta, saiu do carro e deixou a porta aberta, mas eu fiquei tão puto, que ele já não tinha pago a corrida, nada. Aí eu dei uma ré no carro, cara, e dei uma portada na bunda dele, ele foi voar longe, assim. E então essa foi uma E das ele não situações. xingou, não achou ruim? Não, ele estava muito bêbado, cara, acho que ele nem percebeu o que aconteceu. E essa foi uma das histórias, assim, cara. Teve uma outra mais picante, assim, que eu estava na Castro, eh, passando pela Castro, o cara me flaga, né, chama o táxi, eu parei ali na Castro com a Market, aí ele falou assim: "Ah, eu só vou ali, ó, 2 quarteirões, mas eu te dou $5". Falei: "Ah, tudo bem, não tem problema". Aí entrou no carro, tal, aí ele começou a se masturbar. Sério? Meu Aí eu Deus! quando eu atravessei a Market, assim, eu senti um movimento ali atrás, assim, olhei no retrovisor, né. Eu falei: "Não, esse cara não tá fazendo o que eu tô pensando". E aí, depois de 2 quarteirões, eu falei: "Não, eu vou dar uma investigada". Quando eu olhei para trás, o cara estava lá. Eu falei: "Não", daí parei o carro na hora, né, eu falei: "Não, sai, out, get out". Aí ele me Caraca. deu ainda os $5 e saiu dando risada, todo feliz. E Rio, ó, a Castro, pra quem não sabe, viu, galera, é um bairro gay LGBT que tem em São Francisco, tá? Aqui Ah, em é, Los Angeles tem West Hollywood, West em Hollywood. San Diego tem qual que era? Hillcrest, né? Hillcrest, é, em É San Diego, isso. Hillcrest. Então, aqui na Califórnia tem vários, tá? Só pra galera Tá. saber. E o cara estava se masturbando, cara. Estava se masturbando. E aí teve um outro que era uma meia-noite, mais ou menos, eu estava na fila do Hilton Hotel e estava devagar à noite, assim, não tinha muito cliente, eu era o último da fila. E aí eu estava dentro do carro esperando, um cara entrou no carro e falou: "Me leva para Oakland". E ele sentou atrás de mim aqui, né, do motorista, ele não sentou do lado, assim. Então eu não conseguia ver ele mais ou menos, né. E eu falei: "Ah, vamos para Oakland, né". E era uma noite quente em São Francisco, porque você sabe, São Francisco é sempre muito frio, né. E aquela noite estava quente, assim, tal, e o cara estava com uma jaquetona enorme, assim, de acampar, assim, né. E eu já comecei a ficar meio com medo, meio com suspeito, assim, eu falei: "Não, o que que esse cara quer, né, me pegou o último da fila e tá indo para Oakland". Aí sabe quando deu um sexto sentido, sexto, acho que só mulher que tem sexto sentido, né, mas anyway. Me deu um sexto sentido, assim, eu falei: "Meu, esse cara vai fazer alguma coisa, eu vou acelerar". Aí comecei a acelerar, daí até chegar na ponte eu tive todos esses pressentimentos, né. Quando chegou na ponte para atravessar de São Francisco para Oakland, eu fui o mais rápido que eu consegui, eu peguei, assim, uns 100 milhas por hora no táxi, mais ou menos. Falei: "Ah, agora eu não vou parar esse carro mais". Dei um pau, assim, mas acelerava muito, cara, e comecei a Ele não passar a falava nada? galera. Então, ele não falava nada, daí chegou lá no final da ponte, ele ficou meio com medo, né. E aí ele pediu para sair na primeira saída, ele falou assim: "Ah, eh", ele mudou a direção, o destino dele, ele falou: "Ah, não, não, vou ficar aqui nessa saída aqui, me deixa aqui, me deixa aqui". Eu falei: "Ah, beleza". Meu, encostei o carro na hora. Será que ele achou assim: "Ah, esse aqui é mais louco que eu"? Eu bati o louco, eu dei um loucura nele, eu falei: "Meu, não, porque vamos ver quem vai ser mais louco aqui", porque eu estava, assim, com medo, na verdade, E mas eu muita não gente queria falar nada, né. e muita gente não sabe, mas principalmente, quando pega a corrida indo para Oakland, você tem que ficar muito atento, que rola muito assalto ali em São Sim, Francisco por demais. causa É, disso, né. Eles sim, pega a corrida inclusive no Uber acontece isso. Já um sim. antigo amigo meu passou por isso, levou uma passageira para lá, chegou lá, ela tentou roubar o celular dele, e ele saiu no box com ela, e aí ela começou a gritar: "Ah, ele tá me batendo, eu sou mulher". Aham. Aí veio um É. monte de cara para cima dele, então deu um maior problema, então tem que tomar bastante cuidado. Eu sempre É. colocava offline quando eu estava em Oakland, assim. Uhum. É, tem que tomar muito cuidado também, porque a história pode se reverter contra você, né. Qualquer coisa, se você reage de qualquer maneira errada, e aqui as consequências são bem diferentes que no Brasil também, né, não tem. Exatamente.